com a entrevista do vereador, o médico Dr. Cassiano Ucker, e a razão pela qual eu o convidei para vir aqui é justamente para falar sobre a falta de medicamentos no Hospital São José. Como se sabe, o Dr. Cassiano Ucker é médico e, a pedido da comunidade, ele foi checar o que está acontecendo no São José. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. E o que o senhor descobriu nesse pedido de informações lá no Hospital São José? Boa tarde. Olá, boa tarde, Enio, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando aí o canal do Via Direta. Vou deixar também um abraço especial aqui para todas as mulheres, afinal hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Então, um abraço aí para essa parte tão importante da nossa sociedade, as mulheres que nos acompanham aí desde o momento do nosso nascimento. Então, Enio, o que aconteceu? De dezembro para cá, tem chego ao nosso gabinete, tem chego através dos pacientes, dos profissionais de saúde, uma reclamação constante da falta de medicamentos, da falta de insumos, isso tanto nos postos de saúde e principalmente dentro do Hospital São José. A gente sabe que o hospital ele é uma instituição que ela serve para tratar os casos mais graves e, portanto, ele ter a estrutura completa de utensílios a serem utilizados para tratar os pacientes é fundamental, principalmente quando a gente fala de medicação. A partir dessa crescente demanda, dessa necessidade que as pessoas vieram se queixando da falta de remédios, a gente foi até o Hospital São José e fez uma visita lá para ver a quanto seria essa necessidade. E viu que estavam faltando mesmo, desde insumos, né? E na época faltavam, por exemplo, até copos, até principalmente a parte de medicamentos. Nós fizemos um pedido de informação, que é um instrumento que cabe ao vereador fazer um pedido oficial de explicação, de informações para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde. E na semana passada veio o resultado desse pedido de informação. Para nossa surpresa, o número de medicações faltando passa do número de 100. Isso no mês de dezembro, no mês de janeiro e agora no mês de fevereiro ainda não tinha sido regularizado grande parte dessa medicação. Então está faltando sim um número grande de medicações dentro do nosso Hospital São José. Doutor, agora me diga uma coisa, quando se fala que está faltando um número grande de medicação no Hospital São José, e a situação é pior do que o senhor imaginava, melhor do que o senhor imaginava, ou dentro daquilo que o senhor imaginava, considerando as queixas que o senhor recebeu? Então, comumente a gente sabe que uma ou outra medicação estar faltando, isso pode acontecer. Porque às vezes o laboratório não entrega, às vezes falta o sal para produzir aquela medicação. Então é comum faltar um certo número de medicações, mas um número pequeno, a gente tolera aí 4, 5, 10 medicações quando está estourando. Agora, faltar mais de 100 medicações é um número muito absurdo. E principalmente quando a gente começa a olhar assim, a classe dessas medicações. Como assim classe? Por exemplo, faltam antibióticos e não falta um antibiótico. Faltam vários antibióticos, desde a primeira linha, como a penicilina, até antibióticos de amplo espectro, tipo meropenem, tazocin, que são antibióticos utilizados para tratar aquelas infecções mais graves, as infecções que não responderam aos antibióticos anteriores, as bactérias que são mais fortes, mais resistentes, a gente usa a medicação mais forte. E essa medicação, e esse paciente que já tem uma infecção, se não for tratado, essa infecção progride, esse paciente pode entrar em choque séptico e pode vir a óbito. Agora, doutor, e quais as alternativas que os profissionais da saúde encontram nessas circunstâncias? Porque eu tenho a impressão que alguns medicamentos não devem ter substitutos tão simples assim, né? Exatamente, Enio. Então, assim, quando a gente questiona a secretaria, a prefeitura, eles dizem, mas a gente usa similares, opções. Nem sempre a gente tem essas opções. Tem medicações que são específicas. A gente falou dos antibióticos, existe a resistência bacteriana, existe os potenciais alérgicos das pessoas, então às vezes eu não me adapto a um tipo de antibiótico, eu sou obrigado a utilizar outro. E se está na falta, o que eu vou utilizar? Falamos também aqui, olhando a lista, quimioterápicos, ou seja, medicação que é utilizada para tratar o câncer. O câncer ele é uma doença específica, às vezes a gente faz um teste chamado imunistoquímica para descobrir qual é o tipo específico daquele câncer, a qual remédio ele vai responder melhor. E ele responde a um tipo específico de medicação. Se não tem aquela medicação, não adianta eu ficar usando subterfúgios que tenham pouca resposta,
Porque o câncer a gente sabe que é uma doença com progressão mais rápida, se não tratado vai espalhar e o paciente também pode vir a falecer. Vereador, a direção do Hospital São José não nega a falta desses medicamentos, né? Eles confirmam que efetivamente esses medicamentos estão faltando no hospital. Agora, de quem é a responsabilidade? Foi possível identificar quem é o responsável? Houve morosidade para fazer o pedido? Ou não é possível saber, com base nas informações que o senhor recebeu, onde é que está o erro aí para que tantos medicamentos não estejam disponíveis no Hospital São José? Então, Enio, a gente teve observando os documentos que vieram da Secretaria de Saúde, do pedido de informação, e algumas curiosidades saem daqueles documentos. Por exemplo, o São José ele faz uma projeção de gastos com medicação. O que isso significa? Nas tabelas que vieram para nós, existe uma previsão. Da medicação, por exemplo, a mildarona, tem uma previsão de nós gastarmos 300 ampolas por mês. Então, eles já sabem quanto que mais ou menos eles vão utilizar. Claro, isso varia um pouco, mas existe um valor para uma régua para nortear o planejamento do hospital. A mesma coisa acontece com todas as medicações. Todas elas têm uma previsão de uso, certo? A gente viu também nos documentos apresentados que a equipe de farmacêuticos, principalmente o farmacêutico-chefe do Hospital São José, ele informa semanalmente a coordenação das medicações que estão faltando. Então, a gente sabe que está faltando, a gente informa a coordenação que está faltando, a gente informa a coordenação de quanto precisa. A partir dali, a coordenação do São José, ele está fazendo o pedido ao CAF, que é a nossa central de abastecimento farmacêutico no município. E ali é que está faltando a medicação. Então está faltando, para nós, na nossa opinião, planejar melhor o consumo, certo? Observar essas tabelas de quanto que a gente vai gastar, isso para o mês de março, abril, maio, junho, e planejar lá na frente, para que a gente possa fazer o processo de compra. Todos sabemos que uma licitação para compra de medicamentos demora um pouco. Às vezes essa licitação ela tem que estar no preço do mercado, porque se eu lançar uma licitação com preço muito baixo, as empresas não se inscrevem para fornecer essa medicação. E aí dá fracassado, aí a gente não vai ter essa medicação de qualquer forma. Então está faltando um planejamento nesse processo final de compra e de olhar a uma distância maior. Não dá para nós olhar, o que eu vou precisar em abril? Porque a licitação que eu abri hoje, no dia 8 de março, não vai chegar essa medicação em abril. Essa medicação vai chegar lá para maio, junho. Então, se eu não planejar olhando para frente, nós sempre vamos ter esse problema. Doutor, só para esclarecer, esses medicamentos do Hospital São José, eles têm alguma relação com aquele medicamento que a pessoa pega lá no postinho de saúde ou não tem? E se é a mesma estrutura organizacional que compra esses medicamentos também, como é que é o processo? Quem compra a medicação aqui no município de Joinville é o CAF, a Central de Abastecimento Farmacêutico, né? Ela fornece tanto para os postos de saúde, que é um tipo de medicação, que são geralmente os comprimidos, que a gente vai buscar com a receita lá, e aonde a prefeitura também tem um planejamento de quanto vai utilizar, né? Recentemente eu tive fazendo visita nos postos de saúde, tinham postos de saúde que tinham uma lista na entrada, demonstrando ali mais de 20 medicações que não tinham naquela unidade de saúde. A Secretaria de Saúde diz que esse número é bem menor, que chega aí a uns 5, 6 medicações que estão em falta. Mas o que chega nos postos de saúde, o que as pessoas têm acesso, é um número, infelizmente, maior de falta de medicação. E esse é um tipo de medicação. A medicação do São José geralmente é uma medicação de uso intra-hospitalar. Medicação para fazer injetável, intramuscular, endovenoso. Tem a via oral também, mas é uma medicação um pouquinho diferente. Só que a central de compra é a mesma. O senhor vai certamente continuar acompanhando isso para ver se esse processo é acelerado e que essa ausência de medicamentos seja resolvida, né? Não, exatamente, Enio. Qual é o nosso objetivo dentro desse processo todo? Que a medicação esteja disponível para a população. Eu comentei ontem ainda na Câmara de Vereadores, não adianta nós saber que a medicação não tem e reclamar que a medicação não tem, mas a medicação continua não chegando para a população. Não, o nosso trabalho está sendo identificar essa falta, cobrar essa falta, até a hora que ela chegue à população. E aí, quando a medicação chega na população, nosso trabalho está cumprido, porque a população está sendo assistida. Então nós vamos continuar, sim, fiscalizando as faltas e fiscalizando qual é o processo que está sendo executado para fornecer essa medicação e para que essa medicação chegue a quem precisa. Ao paciente que está internado, ao paciente que está no posto de saúde, ao paciente que está em casa,
aonde ele estiver. Se ele precisar de uma medicação, essa medicação for fornecida pelo SUS, a gente vai estar lutando para que ele receba. Eu não posso deixar de aproveitar a presença do vereador Cassiano Ucker aqui para mencionar um outro caso polêmico que aconteceu há alguns dias. O Jorge Sá, que é secretário da Prefeitura de Joinville, fez algumas declarações, o áudio vazou na internet, ele mesmo admitiu, ele não, né, mas a própria Prefeitura, através dos seus canais de comunicação, admitiu que de fato era ele falando, ele em tom... Alguns dizem jocoso, diz que venderia alguns imóveis que pertencem ao Ipreville, e isso foi levado muito a sério pelos vereadores Cassiano Ucker e Sidney Sabel, tanto que chegaram a solicitar uma CPI, só que como a maioria na Câmara de Vereadores está alinhada com o prefeito Adriano Silva, a CPI não avançou. Agora, isso não significa dizer que aquilo lá é uma coisa simples e que deve ser desconsiderada, né, vereador? Não, exatamente, Enio. O objetivo nosso, meu e do vereador Sidney, é investigar a veracidade daqueles áudios e a intenção daqueles áudios, né? Afinal de contas, que, como você falou, num ritmo jocoso, num ritmo de brincadeira, uma reunião oficial e um secretário do município não é a conduta que a gente espera dele falando dos imóveis da prefeitura, de que vai fazer a corretagem dos imóveis, de que já tem reuniões marcadas, que está oferecendo para todo mundo. Então, nós estamos falando de um cargo sério dentro da prefeitura, uma secretaria importante, onde a gente tem que ter uma certa conduta e tem uma responsabilidade pelo que a gente fala. Nós, políticos, temos uma responsabilidade, os secretários têm uma responsabilidade, o prefeito tem uma responsabilidade e a gente tem que manter esse papel. Por isso que foi pedido uma investigação a respeito daquele áudio, para dar direito ao Jorge falar a sua opinião, falar o que aconteceu, em que contexto foi, por que foi falado aquilo. Mas, como você mencionou, a maioria dos vereadores lá na Câmara de Vereadores optou por não abrir uma CPI. E hoje à tarde, às 3 horas, vai ser escutado o secretário. Ele foi chamado na comissão de urbanismo. É a primeira vez que ele fala, né? Ele se manifesta sobre o caso. É a primeira vez que o secretário vai manifestar a respeito. Eu, pelo menos, não vi em nenhuma mídia, nem canais de internet, nem canais de TV, de rádio, o secretário explicando ou falando alguma coisa sobre aquele áudio. Mas hoje ele vai estar lá na Câmara de Vereadores, às 3 horas, dentro da Comissão de Urbanismo, para que a gente possa fazer alguns questionamentos, trazer alguns questionamentos aí da população. Nós recebemos uma série de perguntas, a população ficou mesmo desgostosa com aqueles áudios, e a gente vai estar fazendo essas perguntas para o secretário hoje à tarde. Só para quem não está contextualizando aí, o Jorge Sá é secretário de Infraestrutura da Prefeitura, e ele, numa reunião com integrantes do Ipreville, a princípio, né, teria dito que, como ele também é corretor, né, estaria disposto a fazer a corretagem, ou seja, vender esses imóveis, o que é uma incompatibilidade com o cargo que ele exerce, né, vereador? Esse que é o grande problema. O fato dele ser corretor ou vender imóveis é irrelevante, mas como nesse momento ele é secretário, é absolutamente inaceitável, né? Exatamente. Essa é a questão, não é o fato dele ser corretor, não. Todos temos a nossa profissão, eu também sou médico fora da Câmara de Vereadores, né? Mas existe uma incompatibilidade com o cargo de secretaria de infraestrutura e o fato dele estar fazendo a corretagem, principalmente a respeito de imóveis que não são nem da prefeitura, são de Ipreville, que é uma instituição dentro da prefeitura. Vereador Cassiano Ucker, quero agradecer muito a sua presença aqui. Volte sempre, é muito legal conversar com o senhor, que é sempre muito claro, muito transparente nas suas respostas quando questionado a respeito dos temas que interessam a comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse é o nosso principal fator, trazer transparência, né? Trazer a público o resultado do nosso trabalho, investigando aí no município e, como eu falei, buscando melhorar para a população de Joinville. Obrigado, Enio.